Bom dia! Bom dia, pessoal! Bom dia, bom dia! Bom dia, Sheila! Tô aqui com o meu cafezinho, ó. Você tá com o seu cafezinho, eu tô com o meu. Bom dia, Instagram! Galera entrando. Bom dia! Quem participou da live de ontem à noite? Quem assistiu a live sobre quadros da NBR? Como faturar de 2.500 a 15 mil reais preenchendo os quadros da NBR? Foi bem legal a live de ontem, gostei muito. Gostei da participação, das perguntas, foi bem legal. Por isso que eu tô até com um pouquinho de olheira, gente. Fiquei cansado. Bom dia, bom dia. Ah, que bom, Sheila. Legal. Sheila tá em todas, né? Deixa eu falar aqui com o pessoal do Instagram, que eu tô olhando só pro YouTube. Bom dia, Joyce. Bom dia, M. Damásio. Thales, bom dia, Thales. Bom dia, Marden. Bom dia, pessoal. Bom, o tema da nossa live de hoje é projetos executivos, orçamento executivo e estudo de viabilidade econômica. Eu acho esse tema bastante importante, porque quando a gente fez a live falando sobre fluxo da incorporação imobiliária, e se você não viu essa live, volta lá ou no canal do IGTV, ou dentro do YouTube, tem todos os vídeos, né? Essa sequência de lives está todinha lá no YouTube, ou dentro do nosso grupo do Telegram, porque no grupo do Telegram você tem acesso ao meu caderninho, que é onde eu faço as anotações de cada live. Na live sobre fluxo da incorporação imobiliária, eu apresentei todas as etapas da incorporação imobiliária, e eu sempre bato nessa tecla, né, de por que é importante a gente entender o conceito geral da incorporação imobiliária, para poder se antecipar em cada uma dessas etapas, para a gente não ser pego de surpresa e a gente conseguir fazer um planejamento, né? Então, eu sempre bato nessa tecla porque eu acredito que a gente está trabalhando no mercado imobiliário, é uma atividade complexa, então você precisa se organizar. E, ao mesmo tempo, eu percebo que tem muitos profissionais que podem atuar em pedaços específicos da incorporação imobiliária. Então, eu acho muito estratégico você conhecer o fluxo da incorporação para descobrir aonde você pode atuar, porque às vezes você vai atuar lá no início, mas vai atuar no final do fluxo da incorporação também. Então, eu acho que gera uma oportunidade de negócio muito importante. Por isso que eu falei na live de ontem à noite, né, não na live de manhã, na live de ontem à noite sobre quadros da NBR, tem muita gente deixando passar uma oportunidade muito grande de faturar alto, trabalhando de casa e atendendo o Brasil todo, porque os quadros da NBR você pode fazer isso. Quem ainda não assistiu essa live, ela ainda está disponível dentro do meu canal do YouTube, acho que até domingo ou até amanhã. Mas as inscrições para o meu curso, com precinho camarada, com desconto, com bônus, estão descritos nessa live, esse desconto só acaba hoje, à meia-noite, tá? Então, vamos lá. Então, por eu ter falado sobre o fluxo da incorporação imobiliária, essas etapas que a gente tem que desenvolver para gerar uma incorporação imobiliária com rentabilidade, com eficiência, com competitividade no mercado, é muito importante que a gente entenda alguns conceitos atrelados a projetos executivos. E aí, eu fiz aqui esse caderninho vai ser importante para vocês, tá? Porque o que eu vou falar aqui, ele está bem resumido nesse caderninho, acho que é aquela folhinha para você deixar na parede, tá? Ficou poderoso esse caderninho aqui de hoje. Bom dia, Fernando, bom dia, Luciene. Bom, então, eu falei lá na fase de novos negócios que a gente tinha que desenvolver um estudo de massa, depois um quadro de áreas, e aí com esses dois projetos a gente fazia um orçamento parametrizado para então fazer o meu estudo de viabilidade econômica para ver se eu ia para frente ou não com o desenvolvimento desse projeto. Esse foi o meu primeiro orçamento e o meu primeiro estudo de viabilidade dentro desse negócio. Aí esse projeto se mostrou interessante, eu tive um VGV interessante, a minha margem de lucro estava bacana, então eu decidi seguir com esse projeto. Aí o que eu fiz? Comecei a desenvolver, vou postar, viu?
Daniel, esse caderninho ele vai estar lá no Telegram hoje. Então, esse estudo de massa passou nas minhas metas, nas minhas métricas, estava ok. Então, o que eu fiz? Eu comecei a desenvolver o meu projeto de prefeitura, comecei a desenvolver o meu projeto legal. Aí eu desenvolvi o meu projeto legal pré-compatibilizado, porque eu falei que quando a gente vai fazer um projeto de prefeitura, a gente já precisa levar em consideração todos os projetos complementares, fundação, estrutura, instalações e por aí vai. Então, eu fiz esse meu projeto pré-compatibilizado. E aí, eu fiz meu registro de incorporação com os quadros da NBR, que eu já falei extensamente, e eu faço um orçamento preliminar, aonde eu confiro se o que eu desenvolvi no meu projeto de prefeitura está de acordo com o que eu pensei no meu estudo de massa, para então eu fazer o meu estudo de viabilidade econômica, o meu lançamento e começar as minhas vendas, né? Porque a gente só pode vender depois que a gente tem um número de RI. Isso está bem escritinho aqui no caderninho, tá? Aconselho fortemente que vocês peguem esse caderninho de hoje, porque modéstia à parte ficou bem bom. Bom, então, na primeira etapa, eu tinha um estudo de massa e um quadro de áreas, eu tinha um orçamento parametrizado e rodei uma viabilidade para saber se eu ia desenvolver esse projeto ou não. O projeto passou na minha métrica, aí eu desenvolvi meu projeto de prefeitura pré-compatibilizado, fiz o meu RI com os meus quadros da NBR, fiz um orçamento preliminar, rodei uma viabilidade econômica para confirmar que, na situação de hoje, porque às vezes a gente leva lá 2 anos para aprovar um projeto de prefeitura, 1 ano e meio, 1 ano, então eu preciso confirmar se o meu preço de vendas está ok, se o meu orçamento está ok, e aí eu faço, então, o meu segundo orçamento, e aí o meu orçamento preliminar, e eu faço meu estudo de viabilidade econômica para confirmar se o meu preço de vendas está ok para eu fazer o meu lançamento. Está tudo ok, eu lanço o meu produto, eu começo a vender. E aí o que acontece? Nessa etapa, entre a gente lançar um produto e a gente começar a obra, a gente normalmente tem 6 meses que a gente chama de lançamento. E é nesse período que a gente vai desenvolver os projetos executivos, nem antes, nem depois. Por quê? Porque nesse período de 6 meses entre lançar e começar a obra, a Lei 4.591 de 64 permite que a gente faça a denúncia da incorporação, ou seja, desenvolvi o produto errado, fiz um mico de mercado, não vendeu, não desenvolveu do jeito que eu imaginava, não deu certo. Eu posso devolver o dinheiro para os compradores. Às vezes eu lancei um produto lá de 200 unidades, vendi 3. Eu não vou seguir com esse produto. Então, a lei permite que, se eu, incorporador, pisei na bola, fiz um produto errado, desenvolvi meu produto fora do preço, fora do nicho, fora do mercado, a lei permite que eu dê um passo para trás. Redesenhe esse produto, devolva o dinheiro para os clientes. Às vezes até faço uma negociação com esse cliente de, não, calma, eu estou mudando o produto, mas ele ainda vai ter essas características. Você quer continuar investindo nesse produto? Te dou um desconto e tal. Isso já aconteceu. Aí, eu tenho, então, desse período de lançamento até o início da obra, eu tenho 6 meses para desenvolver os meus projetos executivos compatibilizados. E é nessa fase que eu vou resolver todas as questões técnicas do meu produto, para que na hora que a minha obra começar, a minha obra começa com um projeto executivo redondo, fechado, final. E antes de eu começar essa obra, o que eu preciso fazer? Aí vem o meu item 3. Eu vou desenvolver meu projeto executivo, eu vou desenvolver o meu cronograma físico-financeiro da obra. Dependendo de como vai ser a minha captação, às vezes eu vou pegar um financiamento de produção e eu vou executar essa obra com capital do banco, né? Ou então não, eu já captei esse valor antes, ou eu vou fazer com recurso próprio, depende muito da situação de cada empreendimento, de cada incorporador. Então, eu fiz o meu cronograma físico-financeiro dessa obra com o meu orçamento executivo, porque eu já tenho todos os meus projetos. Então, eu vou fazer o levantamento real, eu vou contratar um orçamentista e vou fazer o orçamento, 3 levantamentos de custo de 3 fornecedores para cada item, para eu ter certeza de que eu estou chegando num valor que é real de mercado. Quanto custa esse investimento? Quanto custa com frete, com entrega, com tudo? Então, eu já sei exatamente o valor dessa obra. Aí eu faço, então, esse orçamento executivo e eu vou rodar uma outra viabilidade econômica para ver se o meu custo de obra não ultrapassou o que eu tinha pensado como métrica. E por que isso é importante? Eu já falei isso várias vezes nas minhas lives. É comum que o incorporador se apaixone pelo produto. É comum que o incorporador
fique encantado com o que ele está desenvolvendo e ele queira entregar o melhor. Não tem nada de errado nisso. Mas isso tem que ser feito com cálculo, conta. Não adianta nada, eu tenho meu orçamento. Ah, mas ia ficar tão legal essa fachada se eu colocasse uma moldurinha de EPS nas janelas. E aí eu coloco a moldurinha de EPS nas janelas, mas eu não estou falando de uma casa, eu estou falando de 300 casas. E essa moldurinha na janela realmente ficou mais bacana, mas aumentou meu custo. Ah, vamos colocar um friso na fachada. Esse friso na fachada aumentou meu custo. Ah, mas esse jardinzinho só com 30 centímetros, vamos aumentar para 50 centímetros de jardim? Vai ficar tão mais bacana. E aí você aumenta para 50 centímetros. E às vezes é uma coisa que você resolveu na boca. E aí o que acontece? A sua obra vai inchando, a sua obra vai crescendo. Então não tem nada de errado na gente se apaixonar pelo produto, na gente se apaixonar pelo filho e querer que o produto fique bacana. Mas isso tem que estar alinhado com o orçamento o tempo inteiro. Então, o que eu sempre falo é o seguinte: não se resolve obra dentro da obra. Obra se resolve dentro do escritório em projeto. Porque o projeto vai estar alinhado com orçamento e compatibilização. Eu sei que tem muita gente que fala, não, orçamento, projeto a gente resolve ao vivo, experiência de engenheiro, experiência de mestre de obras, isso é um grande tiro no pé. Vou bater nessa tecla o tempo inteiro. A gente não resolve situações de obra nem para resolver uma compatibilização na obra. A gente sempre tem que ter uma equipe, um time de projetistas que vai dar a solução técnica para que você consiga solucionar qualquer interferência que apareça. E volto a dizer, às vezes acontecem situações que não estavam previstas no projeto. É normal. Só que isso não significa que você vai normalizar a solução por WhatsApp. Eu tenho pavor de WhatsApp, tá, gente? Coordenação de projetos, compatibilização de projetos, resolvendo situação por áudio no WhatsApp. Isso é um tiro no pé sem tamanho, porque você não tem como formalizar essas mudanças, você não sabe quem mudou, não sabe quem autorizou, a mudança está lá, o pepino está lá, e de repente você está vendo que tem uma viga sendo cortada por uma tubulação, você não tinha pensado nisso, vai gerar uma trinca lá no final, e aí você fala, poxa, eu estou gastando aqui com a minha manutenção, lembra daquela verba de manutenção? Que eu falei que a gente tem que dedicar 1 a 2% do nosso VGV para manutenção, e aí o que acontece? Chega lá no final da minha obra, já tem meu resultado, lindo, maravilhoso, chega no final da minha obra, eu começo a ter problemas de patologia por tomadas de decisão que eu, incorporador, autorizei no WhatsApp. Quero morrer, né, gente? Já vi isso acontecer demais, assim, é a minha experiência nesse assunto. Falo sempre com os meus clientes, não se resolve nada por WhatsApp, não se resolve nada na obra. Você leva o problema para o escritório, você resolve na prancheta, né? Mostrei a idade agora, né? A gente resolve as coisas em projeto, a gente não resolve nada ao vivo na obra. Bom, então eu fiz aqui um croquis, um esqueminha, e isso vai estar para vocês lá no Telegram daqui a pouco, que é o seguinte, é uma linha do tempo esquemática, só para vocês lembrarem disso. Na etapa de novos negócios, a gente fez um estudo de massa. Daí a gente foi para a etapa de incorporação e produto, onde a gente fez o projeto legal pré-compatibilizado. Daí a gente foi para a etapa de lançamento e vendas. E é nessa etapa de lançamento e vendas que a gente tem o tempo para que o time de projetistas, os projetistas complementares, junto com uma coordenação de projetos e com uma compatibilização de projetos, desenvolva esse projeto executivo. Então, nessa etapa que a gente está lá fazendo lançamento e vendendo, tem uma outra galera trabalhando nos bastidores, fazendo o projeto executivo. E aí, quando eu estou desenvolvendo projetos executivos compatibilizados, antes de eu começar a minha obra, é óbvio que eu vou finalizar meu planejamento, que é cronograma físico-financeiro, cronograma de execução da obra, orçamento executivo, e eu vou rodar uma viabilidade econômica, porque eu ainda estou na fase do papel, e papel aceita tudo. Projeto aceita tudo, inclusive uma revisão. O que não aceita é eu já ter subido uma estrutura que está mais cara do que o que eu tinha planejado. Então, sempre pensa nisso, papel aceita tudo, obra não. É muito difícil a gente voltar, a gente tomar uma decisão errada e voltar com a obra, retrabalho, mesmo que, às vezes, a gente está lá desenvolvendo a obra e percebe um erro, ou por compatibilização, ou porque a gente estourou o custo de obra, porque tomou uma decisão errada e, né, se apaixonou pelo produto. Nesse momento, é o momento em que a gente tem que parar, fazer o planejamento, finalizar o orçamento executivo, antes de dar o primeiro passo, antes de colocar o primeiro tijolo dentro da obra, antes de fazer a primeira compra de qualquer tipo de material, tá?
Com relação a fluxo de incorporação imobiliária, a próxima etapa, quando a gente finaliza esse orçamento executivo e a gente começa a desenvolver a obra propriamente dita, entra uma fase de monitoramento, que é quando a gente vai começar a ter todas as despesas, as compras dos materiais, só que a gente vai ter uma equipe que vai sempre olhar o que foi gasto, o que foi executado, porque a gente tem o cronograma físico-financeiro, então é muito importante a gente ter esse time de controle, né? Ter profissionais que vão fazer esse controle no dia a dia, gente, porque isso é rotina, obra é todo dia, e a gente precisa ter esse controle para lá no final, na hora que a gente for fazer o nosso orçamento consolidado, que eu vou falar numa próxima live, eu consegui atender tudo que eu planejei. Então, eu fiz, né, seguindo aqui o que eu falei hoje, eu fiz o meu orçamento parametrizado, depois eu fiz o meu orçamento preliminar, depois eu fiz o meu orçamento executivo, e eu cheguei lá no final daquele CNPJ, da minha SPE, cheguei no final dessa obra com o realizado, o que eu movimentei nesse CNPJ. Com o meu realizado, eu vou comparar com a minha viabilidade econômica e ver o que eu realmente entreguei, qual foi o resultado do meu negócio. Então, a gente ter controle de todas essas etapas é fundamental para a gente conseguir garantir a rentabilidade, o sucesso da empresa, a competitividade no mercado. É tudo uma questão de rotina e procedimento que a gente precisa adotar dentro da nossa empresa, tá bom? O meu recado para vocês hoje era esse. A gente se vê, então, na segunda-feira. O tema de segunda é... Deixa eu ver aqui. Personalização de unidades. E tem muito a ver com orçamento, tem muito a ver com cronograma de obra, porque às vezes a gente vende uma solução no ato da venda do lançamento e a gente precisa resolver isso do ponto de vista de obra, de execução e orçamento e prazo. E se a gente não tiver isso muito claro, a personalização pode virar um pesadelo na nossa vida como incorporador e como construtor. Então é isso, gente. Bom final de semana para vocês. Obrigada por quem assistiu comigo aqui essa live de hoje e a gente se vê na segunda. Tchau!